Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão acompanhando as nossas aulas aqui de Física Geral 1. Tá? Eu sou o professor Adriano Ferrarez, bem-vindo, bem-vinda à aula de análise dimensional, tá bom? Bom, para começar, né, um pensamento do momento, que é do grande poeta alemão chamado Bertolt Brecht. Ele diz o seguinte, que os tempos são muito difíceis, mas serão muito piores se não lutarmos, né? Então, a mensagem aí desse grande dramaturgo e poeta, né, a importância de estar sempre lutando, sempre resistindo, enfrentando os desafios individuais e coletivos juntos, né, numa grande luta, né, empreitada. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. O que é análise dimensional? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que isso aqui é muito importante, tá, gente? Na física. Análise dimensional, pessoal, é a área da física que se interessa pelas unidades de medida das grandezas físicas, tá bom? Então aquilo que nós vimos, né, em relação ao tempo, ao comprimento, à massa, a gente vai ter agora o quê? Né? A gente vai estar trabalhando com isso quando a gente for interpretar um problema, quando a gente for aplicar uma equação, tá bom? Nós vamos ter que levar em conta essas grandezas físicas e as unidades de medidas dela para a gente poder chegar a um resultado, tá bom? Existe, né, a análise dimensional tem uma utilidade muito grande na previsão, verificação e resolução de equações que relacionam as grandezas físicas, garantindo que essas grandezas físicas, essas equações sejam aplicadas de forma correta e homogênea. A análise dimensional usa o fato de que as dimensões podem ser tratadas como grandezas algébricas, isso é, a gente pode somar ou subtrair grandezas nas equações somente quando elas possuem as mesmas dimensões, né? Então, por exemplo, eu posso subtrair 10 metros, de 10 metros eu posso subtrair 7 metros. Né? Eu posso somar 50 quilos com 80 quilos, mas eu não posso somar 50 quilos com 10 metros. Então tem que haver essa homogeneidade, né? E essa questão das mesmas dimensões. A dimensão é o quê? É a unidade, é o número mais a unidade medida da grandeza física. Beleza? Tá bom? Então uma equação só pode ser fisicamente verdadeira se ela for dimensionalmente homogênea, tá bom? Então aplicar, por exemplo, uma equação para definição de velocidade, né? Essa equação que vai definir a velocidade, necessariamente a dimensão dela, ou seja, a unidade medida que vai medir a velocidade, tem que ser metro por segundo, ou quilômetros por hora, ou centímetros por segundo. Então tem que haver essa coerência, tá? Na análise dimensional, né, nesse curso nosso aqui de Física Geral 1, a gente vai utilizar apenas 3 grandezas físicas, né, basicamente, né, que é a massa, comprimento e tempo. Tá? São representadas pela letra M, L e T maiúsculas, tá? E a partir dessas grandezas a gente vai determinar uma série de outras. Né? A gente vai determinar a velocidade, a gente vai determinar a aceleração, a gente vai determinar força, a gente vai determinar trabalho, as unidades, né, as grandezas físicas e as unidades pertinentes por elas, tá bom? Tá bom? Então é isso que a gente vai estar trabalhando. Muito bem, vamos fazer aqui um probleminha, um exercício aqui, para a gente poder aplicar um pouquinho do que vem a ser essa questão da análise dimensional. Então vamos pegar aqui uma situação, né? Qual que é o tempo necessário para que um objeto atinja o solo, né, um objeto que é abandonado a partir de uma altura h? Então eu estou tratando o quê? De um problema de queda livre. Queda livre o que é? Você pega um corpo numa altura h qualquer e você vai largar esse corpo, ou seja, a velocidade inicial desse corpo vai ser 0, tá bom? Nesse processo você vai desprezar a resistência do ar, né? Então despreza-se a resistência do ar. Então nós vamos ver aqui como é que a gente define o tempo necessário, tá? E nós vamos tratar essa questão do tempo em termos de quê? Em termos de unidades de medida. Então a hipótese, qual que seria uma hipótese aqui que a gente poderia levantar? Né? Esse tempo, ele pode depender da massa, será? Da altura e da aceleração da gravidade. Obviamente, por exemplo, um objeto, né, lançado de uma altura de 10 metros da superfície da Terra, o tempo de queda dele é diferente se ele for lançado de 10 metros da superfície da Lua ou de Júpiter. Na Lua, a gravidade é 1/6 da gravidade da Terra. Em Júpiter, a gravidade é 2,5 vezes, 2,5 vezes maior que a gravidade na Terra.
Então a gente vê essa coerência, né? Aqui ele colocou também a questão de quem? A questão da massa. Será que depende da massa? Né? Então aí é interessante, né? Nós vamos ver daqui a pouco nas aulas de lançamento a célebre experiência de Galileu Galilei, na Torre de Pisa, da cidade de Pisa, né? Então nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer com essa massa. Mas a hipótese qual que é? Essa daqui, ó. O tempo de queda desse corpo, né, em queda livre, ele é diretamente proporcional, essa letra alfa aqui quer dizer diretamente proporcional, à massa do corpo elevada a um expoente alfa, vezes a altura do corpo elevada a um expoente beta, vezes a gravidade local elevada a um expoente gama. Tá? E dessa forma, né, escrevendo aqui em termos, né, da representação, né, dessas grandezas aqui, né, tempo, né, e as unidades, eu teria, né, que tempo, tá, é igual a massa elevada a alfa vezes, né, o comprimento, que seria a altura elevada a beta, vezes quem? L, que é comprimento dividido por T ao quadrado elevado a gama. Por que tem L por T ao quadrado? Porque a gravidade, em termos de unidade, é dada por quem? É dada por metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então vamos resolver isso aqui, ó, né? Olha lá. Então, primeira coisa aqui, né? Isso quer dizer diretamente proporcional, essa daqui é a nossa hipótese. E aqui está a unidade de gravidade, tá bom? Aquilo que eu acabei de falar. Metro por segundo ao quadrado, né? Isso aqui me dá o quê? Me dá comprimento, uma unidade de comprimento, sobre a unidade de tempo ao quadrado. Tá bom? Essa é a hipótese que a gente vai seguir. Então vamos lá. Aqui eu estou repetindo aqui então né, aquela hipótese, né, escrito aqui em termos de unidades, né, o tempo é igual a massa elevada a alfa vezes o comprimento elevado a beta vezes a gravidade, que é comprimento por tempo ao quadrado elevado a gama. Tá bom? Mas o que acontece? Aí vem o ponto. O tempo de queda é independente da massa. Não depende da massa. Então, um corpo em queda livre, se eu pegar aqui 10 kg de chumbo e 1 kg de chumbo, tá? E julgar eles da mesma altura no mesmo instante, eles vão cair da mesma forma até o chão. O tempo de queda é o mesmo, porque é independente da massa. Então, se não depende da massa, o que vai acontecer? O alfa aqui, que é o expoente, né, da massa, ele vai ser o quê? Vai ser igual a zero. Tá bom? Vai ser igual a zero. Então, alfa é igual a zero. Né? Massa elevada a zero é igual a 1. Então, eu teria, na verdade, isso aqui. Ó, tá? Aqui, né, o tempo, certo? Vai ser o quê? Né? Em termos aqui, né, vai ser 1 vezes comprimento, unidade de comprimento elevado a beta, vezes, né, comprimento por tempo ao quadrado, os dois aqui elevado a gama. Vamos lá analisar. Então, o que acontece aqui? Se eu fizer aqui, né, aplicar as equações da queda livre, tá? Isso aqui nós vamos ver daqui a pouco direitinho, o movimento em uma dimensão, mas já adiantando, a gente tem o quê? Que, né, o movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, né? Então, a posição em função do tempo, né, considerando a altura inicial igual a zero, a velocidade inicial igual a zero, ela se resume a isso aqui, ó. H é igual a gt ao quadrado sobre 2, tá? Se eu isolar o tempo aqui, o que eu vou ter? Gt ao quadrado é igual a 2h, t ao quadrado é 2h sobre g. Então, o tempo de queda, tá, de um corpo em queda livre é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Então, já tenho essa constatação. Como é que fica isso aqui em termos aqui, né? Especificamente, o que eu vou ter? Esse 2 aqui é uma constante, né? O 2 é uma constante, é um número, tá? Então nós vamos desprezar. O que eu observo? Eu observo que o tempo ele é diretamente proporcional à raiz quadrada de quem? Da altura sobre a gravidade. Ou seja, comprimento sobre a gravidade, que é comprimento sobre tempo ao quadrado. Em outras palavras, ó, o tempo é diretamente proporcional a quem? Ao raiz quadrada da altura vezes 1 sobre a raiz quadrada da gravidade. Isso aqui me dá o quê? Olha lá. O tempo é diretamente proporcional
a altura elevada a meio vezes 1 sobre a gravidade elevada a meio. Em outras palavras, né? Isso aqui é igual a quanto? O tempo é diretamente proporcional à altura elevada a meio vezes a gravidade elevada a menos meio, né? Porque a gravidade elevada a meio passando para cima vai ficar igual a menos meio. Olha só, o que eu quero descobrir o que é, quanto é que vale beta e quanto é que vale gama. Então, olha só, reescrevendo o que eu teria aqui, olha lá, ó, tá vendo? Ó, eu tenho então essa relação aqui. Tempo é diretamente proporcional a quem a altura elevada a meio vezes a gravidade elevada a menos meio. Então aqui, na verdade, eu vou ter o seguinte, ó, que o tempo, né, a gente voltando aqui aquelas definições das unidades, é diretamente proporcional ao comprimento elevado a meio vezes quem? Vezes a gravidade, que é comprimento sobre tempo ao quadrado elevado a menos meio. Então, eu acho aqui o quê? Uma resposta possível, né, para a relação, né, do tempo de queda, né, de um corpo que é abandonado, né, uma relação possível para aqueles coeficientes alfa, beta e gama é o seguinte: alfa é igual a 0, beta é igual a meio e gama é igual a menos 1 meio. Tá bom? Então essa aqui seria a resposta possível para aquela hipótese que a gente levantou lá em cima. Isso mostra o quê? Isso mostra que essa grandeza, a resolução dessa equação para encontrar a grandeza tempo, né, ela está o quê? Ela está, do ponto de vista aqui de unidades, ela está homogênea. Então ela está escrita de forma correta. Né? Então eu encontrei o tempo o quê? Especificamente o quê? Vamos lá, gente, vamos analisar isso aqui. Olha lá, ó. Aqui, ó, eu teria o quê? Se a gente for multiplicar um pelo outro, né, a gente vai encontrar, na verdade, o quê? Que o tempo é medido em segundos. Né? Por quê? Esse L elevado a meio vai cancelar com esse L elevado a menos meio e vai sobrar o quê? Raiz quadrada de T ao quadrado. Ou seja, T ao quadrado elevado a meio. Né, você invertendo essa situação. E a raiz quadrada de t ao quadrado, o que é? É justamente t, né, que é medido em segundos. Tá bom? Essa é a referente dessa aula. Nós vamos resolver outros exercícios com esse conteúdo, tá, nas próximas aulas aí. Muito bem.